Olá, torcedor São Paulino, tudo bem? Terça-feira agitada no Tricolor, muitas novidades, então a gente vai trazer aqui um resumo de tudo com opinião. Pois é, né? Terça-feira agitada no São Paulo Futebol Clube, né? Vamos começar aqui com as principais notícias do São Paulo desta terça-feira, né? O torcedor são paulino ficou aí na expectativa do Marcos Leonardo chegar ao tricolor, né? Infelizmente o desfecho não foi da forma que o torcedor do São Paulo queria, né? Mas o São Paulo tentou aí trazer o jogador e infelizmente não conseguiu. Segundo o Éder Traschini do UOL, né, o São Paulo teve mais de 10 reuniões com o Al Hilal para tentar trazer o Marcos Leonardo, né? Algumas das discussões foram bastante tensas, né? E principalmente ali entre os representantes do jogador, o staff, né, que o pessoal chama, e os dirigentes sauditas, mas a verdade é que não deu certo. O tricolor não queria gastar nada, apenas dar a minutagem para o jogador, e os árabes queriam alguma compensação financeira, ou na contratação por empréstimo, ou nos salários do jogador, né? O São Paulo não queria pagar nada, e até eles citaram isso, né? Vocês querem o jogador e não quer pagar nada? Aí fica difícil. Inclusive o Marcos Leonardo, ele quis fazer tanta pressão para vir que ele aceitou reduzir o salário dele e sugeriu ao São Paulo usar esse valor como taxa de pagamento do empréstimo, né? Mas mesmo assim o São Paulo chegou em algum momento ali e falou: olha, eu não tenho como cobrir isso, então infelizmente a gente não vai fazer o negócio. Para os São Paulinos fica a frustração, né, de que não vai ter o jogador, mas Marcos Leonardo, na minha opinião, deixou uma porta aberta para um futuro, de repente, ele vir acabar jogando aqui no São Paulo Futebol Clube, seja por empréstimo, seja na aquisição. É aquilo que a gente sempre fala, né? Ao invés de o São Paulo gastar dinheiro com um monte de jogador que vem e não dá nenhum resultado, é melhor às vezes comprar 2 ou 3 que venham para ser titulares e para fazer a diferença, né? É só você pensar quantos jogadores o São Paulo contratou, tipo Yamal Lewis, Santilongo, agora tá o Dineno aí que a gente não sabe o que vai acontecer, o Tapia, e jogadores que não deram frutos, aí tomam lugar às vezes dos jogadores das categorias de base e acabam não vingando, né? Ontem também, né, nessa conversa toda aí de traz ou não traz, o Lucas Moura infelizmente fez uma brincadeira e a torcida do São Paulo tá caindo matando nele. Aliás, o Lucas Moura e a loja é responsável pelas vendas das camisas oficiais do São Paulo. Eles fizeram a mesma brincadeira, né? Colocaram essa frase, né? Falei com um amigo meu lá do Al Hilal e ele me garantiu, colocou umas frases em árabe, né? É aquilo que eu falo, né? Nesses momentos, o menos é mais, né? Então o jogador não deveria ter feito essa brincadeira, ainda mais que não tinha nada certo. Isso aqui foi dando esperança para o torcedor, né? E acabou depois se tornando uma grande frustração. E agora o torcedor do São Paulo tá bem bravo com o Lucas Moura, né? De positivo, depois da atroscopia que o Lucas fez no sábado, o jogador não está mais sentindo dores. Isso é um bom sinal. Inclusive ontem ele esteve ali conversando com o departamento médico do São Paulo. Então parece que teremos Lucas Moura na Copa Libertadores da América no próximo jogo contra a LDU. Isso é um bom sinal, porque é um jogador diferenciado, sabe? E pode fazer total diferença aí no restante do campeonato. Emiliano Rigoni, né? O Rigoni, de 32 anos, ele foi apresentado ontem como novo reforço do São Paulo, né? Ele vem por um empréstimo até o final de 2025 com chance de renovação até 2026. O Rigoni aceitou a redução do teto salarial, aceitou a redução salarial de acordo com o teto salarial do São Paulo e chega aprovado pelo Hernan Crespo. Ó, a gente tem que dar o braço a torcer porque assim, o Crespo não fez exigências nenhumas, né? E tem conseguido fazer o time jogar bem. Então a gente acredita aí que o Crespo saiba o que está fazendo. Com o Crespo, o Rigoni jogou bem em 2021. Espero que ele reedite aí o bom desempenho
da última passagem que ele teve com o Hernan Crespo, né? Outra coisa que pegou ontem foi o fundo de Cotia, né? O Conselho Administrativo aprovou junto à Galápagos e o Tricolor espera receber cerca de 350 milhões por esse fundo, né? Mas tem a obrigação de investir pesado nas categorias de base, seja na contratação de jogadores, como também na infraestrutura lá de Cotia, né? Todas as vendas de Cotia passam a ser ligadas a esse fundo. Muitas pessoas estão desconfiadas, é aquela coisa, né? Como a diretoria do São Paulo às vezes não é muito transparente, a gente nunca sabe ao certo o que rola nos bastidores, né? E aí é aquele negócio, né? Os caras venderam as categorias de base do São Paulo, que é a única coisa que salva o tricolor, pelo menos nesses últimos anos, né? Mas aí é aquela coisa, né? Pelo menos a gente agora vai ter uma empresa profissional administrando as categorias de base, né? O São Paulo deverá aí nas negociações, depois, né, que tiver tudo consolidado, receber 70%. Eu acredito que pelo menos isso aí sirva para que o São Paulo não faça vendas dos seus jovens jogadores de qualquer maneira e que o São Paulo realmente consiga sair dessa dívida que está há algum tempo. Mercado da bola, né? Alguns jogadores do São Paulo receberam sondagens, né? O Patrick Lanza, ele deverá ser emprestado ao Paphos do Chipre por 200 mil euros. Eu vejo com bons olhos, visto que para mim o Patrick Lanza já deu o que tinha que dar aqui no São Paulo, pelo menos nessa primeira fase. É um jogador que não consegue realmente desempenhar o mesmo bom futebol que ele desempenhava nas categorias de base, tanto do tricolor como da seleção brasileira. Então vejo com bons olhos esse empréstimo. No final aí desse período, vamos ver como que o Patrick Lanza vai estar, né? Outro que também recebeu sondagens foi o Ricky Carmo. O CSKA de Moscou ofereceu 19 milhões pelo jogador e o São Paulo recusou. Nisso eu concordo com o São Paulo, porque eu acredito que o Henrique Carmo tenha um futebol ainda pode ser melhor aproveitado pelo Hernan Crespo, que não tem colocado ele muitos minutos em campo. Eu acho que hoje ele já está pedindo passagem, até como titular do time. Vejo que ele está em melhor fase, por exemplo, do que o Ferreirinha. O Ferreirinha tem jogado a maioria dos jogos e o Henrique Carmo tem entrado, acho que muito no final do jogo. Acho que o Crespo poderia colocar ele tipo no intervalo ou depois de uns 10, 15 minutos do segundo tempo, porque quando ele entra, a gente percebe que ele muda o jogo. Outro jogador que também recebeu sondagem foi o Luan. O Luanzinho recebeu 2 propostas, uma do Botafogo do Rio de Janeiro e a outra proposta do Fortaleza. Ambas eram muito parecidas, era uma proposta de empréstimo do jogador, mas o Luan pediu para o São Paulo porque ele quer ficar. Ele vê que com o Hernan Crespo ele vai ter mais chances de jogar e até readquirir a boa fase e a titularidade do São Paulo. Eu gosto do Luan, acho que o Luan ele é um menino muito bom dentro e fora de campo. Em 2021 ele era o nosso melhor jogador e depois da contusão realmente ele não voltou a ser mais o mesmo jogador. Eu espero que ele realmente recupere a boa forma, eu espero que ele tecnicamente volte a jogar um bom futebol. Vejo o Luan como um jogador muito importante para o São Paulo Futebol Clube. Bom, essas foram as notícias de hoje. Espero que você tenha gostado aí. Siga a Rádio Fute Mais nas redes sociais.